Estado mínimo, ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e muito boa noite. Temporada 2024, rapaz, nessa sequência iradíssima que a gente tá. E eu acho que nesse segundo semestre eu ainda não tinha falado da questão de finanças, de mercado financeiro, de Brasil, de economia mesmo, e é um assunto que não pode faltar aqui no Diga Aí. E eu tô aqui hoje com, já vou chamar assim, porque a gente tem 10 minutos que tá aqui batendo um papo, o queridíssimo Luiz Fernando Roxo. Beleza, meu querido? Beleza, graças a Deus. Muito obrigado aí pelo seu convite. Viemos aqui, vamos nos divertir e se esforçar aí para valer a pena cada minuto aí do público. Não, com certeza. Você já lançou um desafio aí para mim, me deu uma dica de alguns convidados para trazer que você falou que eu vou ser convertido. Será? Será mesmo? Será? Sim, sim. Esse é um desafio bom comigo, hein? Exato. Vamos ver, mas vamos lá. Roxo, tá? A gente combinou, vou te chamar de Roxo. A gente tá aqui para falar desse tema aqui, ó. Se vem aí um novo crash do mercado, se vem aí um novo crash do mercado financeiro, da bolsa, do setor econômico. Eu te sigo nas redes aí, para quem não segue, vale muito a pena seguir o Roxo, e esse é um tema que você gosta de estar sempre analisando, a gente vai falar dele já já. Mas antes, meu velho, eu preciso agradecer a quem me permite estar aqui, né? A quem me apoia, me patrocina, me mantém. E eu gostaria agora, né, de chamar a galera para o 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, com o tema, Roxo, você vai gostar do tema. Por que as nações prosperam? Tem aquele livro famosíssimo da Acemoglu e do Robson, que faz uma análise de por que as nações fracassam, em que ele faz uma análise ali, né, comparando diversas nações, quais foram os elementos que levaram um determinado país a crescer economicamente. Ele foi na FAP lá na década de 90, quando eu fiz economia, foi. Caraca, você teve esse prazer, velho? Tive. Pô, que irado. Porque assim, as nações fracassam. Muito Ser velho bonito. tem alguns benefícios. Pô, mas... mas esse livro me marcou muito na minha passagem pelo Líderes do Amanhã. E aí lá, né, de novo, Líderes do Amanhã resolveu então fazer o 12º Fórum Liberdade e Democracia com o tema Por que as nações prosperam. Vamos analisar, na verdade, como que a gente faz para o Brasil prosperar. De novo, quais são esses elementos, quais são esses fatores fundamentais que impulsionam o desenvolvimento de uma sociedade. Tem a ver com liberdade individual, com propriedade privada, com livre mercado, enfim. Esse é o tipo de coisa que a galera vai lá debater. Fica aqui nosso convite, eu como membro do Líderes Roxo, te faço o convite para vir prestigiar o evento, tá? Opa. Vai ser 13 e 14 de novembro, tá? Inclusive meu aniversário. Então, quem quiser saber mais, forumvitoria.com.br, e quem é ouvinte do Diga Aí tem 10% de desconto com o cupom DIGAI, tá? Tá tudo junto, né? Diga Aí, tudo junto, a galera que segue aí. É isso, fica esse convite mais do que especial. Tenho que agradecer também a Apex Partners, que inclusive é um dos mantenedores também do Líderes e do próprio Fórum, tá? Liberdade e Democracia. A Apex, não sei se você conhece, o Roxo aqui do Espírito Santo, é a maior casa que hoje, pô, os caras estão crescendo pra caramba. Conheço. E pra galera acha que eles ficam só na parte de finanças, não tá aqui, né? Mantenedor, na verdade, é sócio do Diga Aí, ajudando a gente a desenvolver bons conteúdos. Tenho que agradecer ao Five Sport Bar, porra. Quando você vier em Vitória, eu sei que você vem, seja convite do Diga Aí, seja do Líderes, qualquer outro. A gente vai lá, até com o Musa, né? Você é conhecido do Musa aí, o Musa já teve aqui algumas vezes no Diga Aí e comigo em Vitória, a gente vai lá, Five sempre muito bom. Tomasi Laboratórios, um dos 10 maiores parques de análises clínicas do país, o maior do Espírito Santo. Enquanto todo mundo é comprado, o Tomasi faz o inverso, compra para poder crescer e manter a sua alma capixaba. É um laboratório realmente diferenciado. E, cara, quando você vier, eu vou separar uns biscoitinhos desse aqui para o senhor. Claides, fenômeno. Nossa Senhora. Claides, um fenômeno lá de Santa Teresa, nosso mantenedor. Daqui a pouco, inclusive, eu vou abrir para poder comer um pouquinho esses biscoitos, que não tem como eu ficar sem durante o episódio. Não me ache mal educado, por favor, porque realmente é muito gostoso. Muito bom. E é isso. Vamos lá, primeira pergunta. Quem é Luiz Fernando Roxo? Eu tenho 47 anos, eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Eu sou de uma família que teve altos e baixos, né? Então, meu tataravô foi um dos fundadores do Bradesco. Depois, a família perdeu o banco para a família para o Aguiar lá, né? E meu pai quebrou e ficou rico de novo. Então, eu cresci
um pouco na periferia, um pouco nos jardins, Ó, e, né, tem uma história bem interessante nesse sentido. Fui expulso da escola, fui jovem meio rebelde, assim, e aí foi dislexia e expulso da tal. escola é ótimo. 3 vezes, 3 escolas. 3 vezes, é? É. E repeti a primeira série. Minha professora do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática. Oh, E aí eu me encontrei no curso de economia. Eu fiz um cursinho CPV, queria fazer GV, não passei por um ponto de inglês. Aí ganhei uma bolsa lá da FAP. A FAP era uma boa faculdade de economia naquela época, 96, e era a segunda ou terceira. Hoje em dia já não é mais. Mas fiz o curso de economia e no primeiro semestre eu entrei como estagiário no Banco Bradesco, onde, né, minha família já tinha uma curioso. história, consegui lá uma entrevista, minha avó era amiga do diretor, e comecei a trabalhar na corretora no centro de São Paulo. Então, de uma hora para outra, né, de um moleque dos jardins e tal, eu comecei a trabalhar no centro de São Paulo na Bolsa, e tinha 19 anos, e foi muito legal, assim, fiquei uma semana no pregão em 98, montei uma mesa de operações, muito Pô, que legal. jovem, fui líder lá, montei o Bradesco Tudo pelo Private, Bradesco. tudo pelo Bradesco, é. Ajudei a montar o Bradesco Private, e aí em Pô, que legal. 2002 para 2003 eu recebi uma proposta do Safra, pagaram uma luva lá, eu fui ajudar a montar o Private do Safra, depois fui é, operar o meu próprio dinheiro como scalper, 2002, né? Faz 22 anos. Sentava do lado do Benchimol, numa corretora chamada Ó, Intra. que legal. Depois fui ajudar a Ágora Sênior, que era a maior corretora do Brasil na época, né? Antes do Bradesco Uhum. comprar. Ela era XP lá da década de 2000. E montamos a Ágora de Ribeirão Preto, a Ágora de Brasília. Trabalhava com o Roberto Lee, que é da Avenue, né? Uhum. Então, A gente gravou recentemente aqui com o Will foi Castro gente lá. boa, né? Pô, foi um episódio É muito bom ótimo. aí. Muito bom. Então, eu passei por muitos lugares assim, e aí quebrei umas vezes, assim, quebrei 3 vezes, 2013, 2004, 2007, sempre com esse negócio de derivativos, opções. Ajudei a montar um family office em 2005, aí em 2007 quebrei, perdi dinheiro e fui meio que Caraca, quanto alto e baixo. sair do escritório. E aí ou eu ia voltar pro Bradesco ou eu ia dar aula, né? E aí comecei a montar conteúdos, entrei num mestrado na USP e tal. E aí encontrei o Leandro Stormer, né? O Leandro Ruschel e o Stormer, o Alexandre Uhum. Volvax, que hoje são os donos da Liberta Global, acho que é o segundo ou terceiro maior escritório da XP do Brasil. E eu ajudei a montar ali com eles, 2007. Montei um escritório em São Paulo, passei 7, 8 anos, todos os finais de semana, dando aula, rodei mais de 20 estados aí, ensinando o que que é uma opção, o que que é um derivativo. Aí, em 2012, 2013, comecei a trabalhar na Trademap, né, que é do Valemob, né, a Trademap, que hoje é um aplicativo bem relevante aí no Brasil. E aí, em 2015 para 2016, o Sandrini, que hoje cuida do educacional ali do Primo, Uhum. tava na Infomoney e falou: pô, Roxô, nós precisamos de um curso de opções aqui na Infomoney. E eu falei: pô, é comigo mesmo. Eu dei aula de opções a vida inteira, já expliquei milhares de vezes o que é uma opção. E aí, gravei um curso que eles iam me pagar R$ 3.000. Hum. Ia ficar lá na prateleira. E o Sandrini falou: poxa, não dá, cara, o curso é extraordinário. Ele usou esse adjetivo. Nós vamos ficar seu sócio, aí você vai ficar com 30% do resultado. Pô, que E vão legal. montar um YouTube pra você e tal. E, pô, explodiu, cara. Foi muito legal. Eu tinha uma estratégia, que era uma estratégia que você comprava opções baratinho lá, chama estratégia do pozinho, né? Você compra uma opçãozinha de 2, 3 centavos. Eu falei de uma opção de Petrobras de 2, 3 centavos. Isso era 2016, em outubro. E aí a opção subiu 4.000%. E aí virou um clickbait lá, né? Eu tava Cacete. começando, a forma de lançamento no Brasil tava começando, sei lá. A gente vendeu uns 7, 8 mil cursos, assim, uma coisa Caramba. muito legal. Me ajudaram, me levantou bastante. Fiquei até 2019, montei um programa em 16 com o Richard Rintemban, um economista brilhante, vale a pena você chamá-lo, Pô, obrigado. chamado Os Antifrágeis, que tratava sobre Nassim Taleb, que é um financista, Sim, filósofo, sim. do qual eu acabei me especializando, né? Ah, é? Então, Pô, então vou fazer o eu sou o seguinte. homem do Taleb no Brasil. Ah, é? Pô, então vou É. fazer o seguinte. 2025, desculpa interromper, já te volto para Não, você vamos lá, vamos lá. concluir, mas 2025 você vai voltar porque eu vou criar uma. Eu tô iniciando uma nova série
de episódios Quem Foi, né? Perfeito. No caso, acabei de marcar com o Lucas Corrêa para falar sobre quem foi Thomas Sowell. Perfeito. E Taleb tá sem dúvida na minha lista e é um cara que eu já li o Arriscando a Própria Pele e o Cisne Negro, o Antifrágil ainda não li. Mas tá na minha lista. Eu começaria até, quem quiser conhecer Taleb, começar Taleb pelo primeiro lá, que é o Iludidos pelo Acaso. Então, eu conheço Taleb desde 2008, 2009, não, antes, 2005, 2004, Legal. Porque ele é o maior especialista do mundo de opções. Não sei se as pessoas não sabem disso. Não sabia. Ele tem um livro de opções que custa $400 aqui. Para você entrar na mesa do Goldman Sachs, você precisa decorar o Dynamic Hedging do Nassim Taleb. Irado. E eu sou o único brasileiro que fui 4 vezes no curso dele, fui lá em Nova York e tal. Então entende mesmo. Quando ele veio no Brasil, no IFL, lembra, em 2019? Sim. Então o pessoal do IFL, porque hoje tá estourando aí, tá tudo que tem um em cada lugar, tem um que é deputado, tem outro, né, o Léo. Essa turma me chamou, eu que fui receber o Taleb lá legal, no aeroporto, e muito legal. O Felipe Miranda também me ajudou, quando foi em 17 que o Taleb veio no Brasil e o Richard pudemos entrevistá-lo. Então foi a primeira entrevista de brasileiros. Eu perguntei para ele o que é riqueza. Eu vou te mandar o vídeo. Manda, faço questão de ver. E ele falou assim, olha, eu já passei muitos constrangimentos na minha vida. Para mim, riqueza é olhar no espelho e não sentir vergonha. Irado. Nassim Taleb, ele, como pessoa, né? Ele me surpreendeu positivamente. Ele realmente é o mestre que ele se mostra nos livros, né? Irado. Então, nós fizemos esse programa em 2016, 17, comecinho de 17. Durou 4 temporadas. E tá gravado no meu YouTube, qualquer um pode ver lá as 4 temporadas, mas, cara, Alexandre Schwartzman, professor Gustavo Franco, pessoas assim começaram a ver, fomos chamados para entrevistá-lo, então foi uma coisa muito legal assim nas nossas vidas. E aí no final de 2019, a gente tinha a convicção de que ia ter um problema, aí uma crise, um crash. Eu estudo crises, crashes, colapsos, desde a faculdade. Quando eu entrei no mercado em 2007, a gente estava no meio da crise dos tigres asiáticos. Sei. E depois eu peguei a crise da Coreia, depois pegamos a crise do Japão, depois pegamos a crise da Rússia em 98, em 99 o Brasil desvalorizou. Então depois 2000, 2001 a gente teve Nasdaq. O meu trabalho de conclusão de curso, né? A minha tese foi os ciclos econômicos e a crise de 29, em que eu fazia uma avaliação se nós teríamos um crash no Nasdaq ou não. E era 2000, legal, né? Então estava um pouco antes. Então eu nunca estudei outra coisa. Eu sempre estudei crises, colapsos, crashes. E eu tive uma experiência muito gritante em 99, quando teve a desvalorização cambial no Brasil, dia 16 de janeiro de 99. Nesse dia, a bolsa subiu 32%. E o dólar também subiu 32% no mesmo dia. Uma opção de 1 centavo, a Vale subiu mais de 60% num dia. Cacete. E é extraordinário estudar esses dias ímpares, porque esses dias fazem a diferença, né? Sim. E nesse dia, uma opção de 1 centavo de Vale foi para R$12. Quem tivesse comprado R$1.000 teria ganho 1.200.000. E eu nunca mais me esqueci daquilo. E aí eu descobri que o Nassim Taleb também era especialista em compra dessas opções. Aí você se apaixonou e foi estudar. Mais ainda, né? Eu já acompanhava Taleb. Mas aí eu descobri que em 87, com o crash de 87 na Bolsa Americana, ele ganhou $50 milhões. Cacete. Ele tinha 27 anos. Então eu venho fazendo isso. E aí voltando para final de 19, nós tínhamos convicção de que o mercado ia ter uma crise. 19, aí, finalzinho. Aí quando foi janeiro, eu falei, galera, eu vou pôr 15 mil aqui numa conta na corretora e vou comprar R$500 todo mês nesse tal desse pozinho. Quando foi janeiro, porque vai ter uma crise. Quando foi janeiro não deu nada, tinha 2.000 pessoas ao vivo, não deu nada. Quando foi 12 de fevereiro eu comprei de novo, era uma quinta ou sexta-feira, comprei R$500, Bova O96. Aí fui para Nova York fazer o curso do Taleb, aí veio a pandemia, e aí a bolsa caiu mais de 50%, e as opções que eu paguei 11 centavos eu vendi por R$27. Cacete, deu bem, hein, bicho? R$500 ao vivo virou 75 mil. Eu vendi 15 mil cursos. Vendi 15 mil cursos, cara. Cara, muito bom, muito bom. Então, assim... Parabéns. A minha especialização é investimento, é risco, é antifragilidade, é estatística,
quant, tudo que diz respeito a finanças aí, desde a parte bem prática, bem do pregão, assim, uma coisa bem heurística, até também toda uma parte teórica, matemática e tal. E eu me divirto muito, gosto muito e tenho muito relacionamento. Então, meu trabalho hoje é ir contar essas histórias para as pessoas, explicar como é que funciona a estatística e um pouco também a situação do mundo, né? A situação da economia, a situação da sociedade, das dívidas. Então, o mundo se encontra numa situação muito delicada, você sabe muito bem disso, né? Sim, você trouxe muita gente aqui que já explicou sobre isso, mas eu tenho a graça de poder ter ferramentas para explicar como isso acontece, por que acontece, como é que a gente faz, ou para se antecipar, ou para se proteger. Então, eu tenho conseguido ir conversar com pessoas inteligentes que gostam de finanças, economia, educação, liberdade. Tipo o que eu estou fazendo com você aqui agora. Poder contribuir um pouquinho. Deixa eu perguntar aqui, então. Cara, o que é um crash, então? É simplesmente uma crise? Houve uma bolsa, uma queda abrupta da bolsa, mas depois voltou. O que é um crash? Né? De forma geral. Tem algumas definições. Como você vai explicar aí, eu vou aproveitar e comer um biscoitinho aqui da Claíde aqui. Não perde tempo, não. O fato é o seguinte, uma queda de 20% num ativo ou numa bolsa estável, conservadora, num ativo ou numa bolsa mais agressiva seria 30% ou 40%. Então não dá para você dizer é uma queda de X%. Então a gente diz em desvios padrões semanais. Então um crash é quando há uma queda de 5 desvios padrões semanais. Então é uma queda muito rápida, muito brusca, muito acelerada. Ela pode ser uma única queda de 20% num dia, ou pode ser uma queda de 40% em 3 semanas. O fato é, via de regra, a expectativa, os preços sobem muito. Você normalmente tem um otimismo na economia e nos mercados. Ao mesmo tempo, a economia real está se degradando, está piorando. E aí você tem esse ato, essa diferença entre a realidade e a expectativa. Aí muita energia se acumula. Aí o mercado normalmente sobe devagar, muito devagarinho. Parece que está tudo bem, tudo seguro. Não há tema de crise. Então, se tem muita gente falando de crise, nós não teremos uma crise, um crash. E aí, quando o tema crise e crash some, aí a gente diz que aparece uma baleia boiando, aparece... tem um catalisador, tem um evento cataclísmico que acaba estourando essa bolha e nós temos aí uma queda, uma realização muito rápida de uma hora para outra. E aí acelera-se muito os preços e aí esses pozinhos, essas opções, elas acabam nesse momento se valorizando muito. Uma opção de 1 centavo pode ir para 10, 20 reais, é o que costuma acontecer. Você falou que tem 5 desvios, é isso? Desvios padrões. Então, vamos lá. O que é um desvio padrão? O desvio padrão é a raiz da variância. Então, o que é a variância? Você pega um mês, o fechamento de do índice, Ibovespa. Então, o Ibovespa fechou 130, 130,500, 130, 135,500, 135, 134, aí volta para 135. Todo dia você pega o fechamento. E aí você divide o fechamento de hoje pelo de ontem, você tem um retorno. Subiu mais 1%, menos 1%. Então o retorno vai ser mais 0,01, mais 0,02 em percentual. É o retorno diário. Aí você faz um tratamento logarítmico nisso, para ficar tudo em sinal positivo. Porque não importa se foi para cima ou foi para baixo, o que importa é a variação. Aí você joga isso no histograma, aí você tem uma curva de sino assim. E aí você vê que a maior parte dos dias são pequenas variações. São variações de 0,5%, 1% para cima ou para baixo. Então o mercado, na maior parte do tempo, ele fica variando pouco. Se você tira uma espécie de uma média dessa variação, você descobre a variação média. E essa variação média do Ibovespa hoje deve estar em 1,5%. Tá. Então, em média, por dia, o Ibovespa varia 1,5%. Isso é um desvio padrão. Por semana, o Ibovespa deve variar tipo 4, 5% de variação média. Então, um crash significa uma variação de 5 desvios padrões semanais. Então, se o desvio padrão no Ibovespa semanal é 5%, 5 vezes 5 dá 25. Então, se a gente tiver uma variação de 25% rapidamente, então você tem tecnicamente um crash. Então, um desvio padrão é uma variação média
de um determinado período. Lembra que quando a gente estuda estatística, a gente estuda que se você tem uma distribuição normal, 65% dos eventos vão estar dentro de um desvio padrão. 98% dos eventos vão estar dentro de 3 desvios padrões. 99,5% dos eventos vão estar dentro de 4 desvios padrões. Então, é muito raro, principalmente, né, se você tiver padrões muito turbulentos, não turbulentos, mais conservadores, quer dizer, um mercado mais estável, uma volatilidade mais baixa, é muito raro eventos assim. O fato é o seguinte, então a minha especialização ela é estatística. A gente estuda o quê? A gente estuda o padrão nos preços, nas distribuições. Eu pego uma série de preços e a vida real é assim. Quando eu estudo se um remédio funciona ou não, eu pego a série histórica do resultado do remédio. Quando eu estudo se vai chover ou se vai ter uma tempestade, eu pego a série histórica da tempestade, vejo para onde as coisas estão indo e tento fazer uma estimativa. Então, a modernidade é toda baseada em estudos estatísticos, padrões estatísticos. É assim que a gente faz ciência. No mercado também. Então, a gente faz muita estatística. E as ferramentas do mercado financeiro, elas eram ferramentas feitas para a distribuição normal. Os engenheiros, eles usam essas ferramentas e elas funcionam muito bem. Mas o mercado, ele tem uma natureza estatística mais turbulenta. O mercado, ele não tem um padrão previsível. Ok. Por quê? Ok. O que tem um padrão previsível é aquilo que está sujeito à lei da gravidade. Se eu pudesse 50 mil pessoas no estádio e calcular a circunferência média da cabeça das pessoas, e eu descobrir que a média é 40 centímetros e o desvio padrão é 3 centímetros, dificilmente eu vou ter alguém com 70 centímetros de cabeça. Certo. Dificilmente eu vou ter alguém com 20 centímetros de cabeça. Porque a distribuição da circunferência da cabeça das pessoas segue a distribuição normal, porque está sujeito à lei da gravidade. Não tem ninguém com uma cabeça de 2 metros, é impossível. Por quê? Porque o desvio uma nova amostragem não mexe na média, não mexe. Não tem como uma pessoa mexer nessa média. Se entrar um cara novo, mesmo com uma cabeça muito grande nesse estádio, ele não vai mexer na média. Agora, dados comparativos como renda, patrimônio, variação de bolsa, preço, isso são valores relativos. Então, por exemplo, renda. Se eu descobrir que, na média, cada cara nesse estádio ganha 100 mil dólares por ano, e eu multiplicar tudo, eu vou ter, sei lá, 50 milhões de dólares de renda total dessas pessoas. Se somar a renda de todas essas pessoas, vai dar 50 milhões de dólares, digamos. Não, 500 milhões de dólares, digamos. Beleza. Se você puser mais uma pessoa, essa nova pessoa poderia mudar essa média. Diferente da cabeça. Se entrar o Musk, se o Musk entrar lá, o resto vira a casa depois da vírgula, do Musk. Os 50 o Musk mil seria um desvio padrão? Não, o Musk é a amostra toda, quase. Entendeu? Ele é tão grande nisso tudo que, assim, os 500 milhões não é nada perto dele. Ele ganhou 10 bi esse ano, sei lá, entendeu? Então todo mundo ganhou 5% do que ele ganhou. Então, assim, a realidade de tudo aquilo que vendas de livros, likes na internet, tudo aquilo que é comparativo, que não segue a lei da gravidade, você pode ter distribuições turbulentas. Como o mercado financeiro ele se acostumou a usar essas ferramentas arcaicas da engenharia para fazer conta no mercado, às vezes aparece um gigante lá com uma cabeça de 50 metros e ninguém acredita naquilo. Por quê? Porque as ferramentas do mercado financeiro não foram construídas para aquilo. E é o que o Taleb ensina, estuda, o Antifrágil fala disso. Um cisne negro é exatamente isso. É um evento tão raro que ele muda tudo. Um único evento pode mudar toda a bolsa. E um crash ele é assim. Então, um crash é algo totalmente imprevisível. Ele é um cisne negro, é um evento que mexe com as distribuições, quebra as pessoas, e ele é mais importante do que a média. Então, a gente teve, nos últimos 100 anos, uns 10 ou 12 crashes no mundo, tá? Umas 12 vezes aconteceram quedas monumentais que a ciência não seria capaz de explicar, porque a matemática usada no mercado é uma matemática fraca. Tá, mas peraí.
você falou que ele é imprevisível. Como é que como é o... O Taleb. Não o Taleb, aquele cara lá até do filme, o Michael... Ah, sim. Aquele cara, o Cassandra lá, né, do filme Quebrando Não. Short Seller. Isso, não, Short The Seller. Big Short. The Big Short. O Big The Short. Big Short. Big A grande Short. aposta. Isso. Michael Burry. Michael Burry, Isso, Michael tá. Burry. E peraí, como é que ele se preparou? E como é que você tá todo dia lá no Instagram falando assim, ó, vem aí, tem tal indício e tal. Me explica essa imprevisibilidade, mas com os indícios, que era uma próxima pergunta que eu ia fazer, né? Se estamos tendo indícios de que vem outro por aí, mas se ele é imprevisível, não tem indício. Eu me perdi aí, vai. Ele é imprevisível para quem não sabe prever, né? Então ele é um cisne negro. O cisne negro, ele só é um cisne negro. Pra mim, ele é imprevisível. O cisne negro é um evento altamente improvável que impacta enormemente a vida dos envolvidos e ele parece que era previsível, mas isso é para quem não estava preparado. Então, por exemplo, uma pandemia não é o cisne negro. Uma pandemia era algo previsível. Vai acontecer uma pandemia a cada X tempo. E a gente não prevê um crash, a gente reconhece as fragilidades. Então vai aumentando as fragilidades, então fica propenso. A gente não sabe se vai ter ou não, mas a chance aumenta. E a gente aumenta as nossas apostas. Então um crash pode acontecer a qualquer momento. Mas existem 4 camadas que precisam estar alinhadas para que um crash possa ser mais possível de acontecer. Então a gente tenta prever sim. E o crash, ele não é previsível, mas o aumento da fragilidade, ele é reconhecível. É quase a mesma coisa. Tá, então vou melhorar minha pergunta aqui agora. Estamos tendo fragilidades neste momento? Olha, você até falou, não sei se você falou antes da gente começar ou depois a gente tinha começado, que o mundo tá... Não, a gente já tinha começado. O mundo tá passando um momento difícil. Extremamente frágil, Não, frágil. Certeza. Com certeza. Assim, a semana que vai ser o crash, ou o mês... Aí a gente precisa de ferramentas mais técnicas e a gente junta 4 tipos de estudo. A gente alinha 4 tipos de dados de estudos. O primeiro é a macroeconomia. Então, existem condições que mostram quando, pelo menos nos últimos 100 anos, nós tivemos crashes, algumas características estavam na mesa, estavam acontecendo e nós temos essas características hoje. Por exemplo... os crashes aconteceram depois de um aumento de juros do Fed. Então, depois do aumento de juros, do aperto monetário, a gente tem uma recessão. Essa recessão costuma ser imprevisível. Quando a recessão aparece, aí o mercado cai muito rapidamente, principalmente porque ele subiu. Porque as pessoas acham que a taxa de juros vai cair e isso vai fazer a bolsa subir. A taxa de juros cai mesmo, a bolsa sobe um pouquinho, mas depois ela cai. Então, a primeira camada, a primeira dimensão que tem que estar alinhada é a macroeconomia. Nós temos vários sinais que está quase alinhado. Nós poderíamos ter um crash a qualquer momento, de acordo com a macroeconomia. Mas nossa taxa de juros não continua alta? Aí você tá, na verdade, você está analisando o mundo, né? Você não está analisando o Brasil. Porque no mundo, realmente, a taxa de juros caiu bastante pós-pandemia. Está começando a cair. Subiu de 22 a 24, a 23. E agora, dia 18 de setembro, nós estamos gravando dia 10 de setembro. Dia 18 de setembro nós teremos a reunião do FONC, do Fed, decidindo o começo da queda de juros. A gente chama de pivô. O Fed vai fazer um pivô, vai parar de subir, tava há um ano que a taxa está estável e vai começar a cair a taxa de juros porque supostamente a inflação já está sob controle e o desemprego está aumentando na economia americana. E os crashes aconteceram em média 90 dias após o pivô. Então, tá muito alinhado aí. Seguro. Faz 2 anos que a taxa de juros está invertida. Significa que a taxa longa nos Estados Unidos está mais baixa do que a curta, o que é um sinal de falta de saúde. Porque é mais arriscado emprestar para alguém por 10 anos do que por 1 ano. Então, as taxas de curto prazo são, via de regra, mais baixas. Mas o aperto monetário, o aumento dos juros nos Estados Unidos fez com que essa inversão acontecesse e ela está invertida há 2 anos e acabou de desinverter. A única vez que a taxa de juros nos Estados Unidos, 2 anos menos 10 anos, ficou invertida durante 2 anos, 700 dias, foi em 1929. Então é disso que nós estamos falando.
O endividamento cada vez mais alto do mundo todo. Os Estados Unidos, o governo americano deve 130% do PIB, 35 trilhões de dólares. Parece muito, mas o mundo deve muito mais do que isso. O mundo, em média, deve 300% do PIB. O Banco Central japonês deve 250% do PIB. Então, a situação econômica é grave. Então, cheque. Primeiro fator já está quase alinhado. Falta 30, 60 dias aí para estar tudo certo para a gente ter um crash. Segunda coisa que precisa estar alinhada para que o mercado tenha energia, tenha velocidade, tenha condições de cair muito rapidamente. A bolsa tem que estar cara. Fundamentos, balanço. Bolsa americana. A gente aqui é a mosca no rabo da vaca. A gente só reage. Sim, tá? sim. A bolsa brasileira está relativamente barata, digamos assim. Mas o risco do Brasil está muito alto, né? Nós temos um governo socialista. Então, a bolsa americana, ela está a uns 15% de estar cara. Tá? A bolsa americana precisava subir aí mais uns 15%, principalmente economia real, small caps, Dow Jones, precisaria subir um pouco mais para a gente atingir esse segunda camada, que é a camada dos preços, do valuation. A terceira camada é a camada da emoção, dos sentimentos. A gente precisa ter euforia. A gente precisa ter Lamborghini, Rolex, a gente precisa ter um monte de cara do Bitcoin, porque em 29 não era Bitcoin, era avião, era rádio, era carro, mas sempre tem uma moda aí para roubar, tirar o dinheiro da mão da galera. Então, sempre vai ter aí um colecionável, uma empresa que vai dar lucro pro resto da vida. Então, nós temos que ter exagero, né? Na década de 2000, tinha uma frase de um economista que era exuberância irracional. É como se fosse uma festa e aí os conservadores começam a ir embora da festa. Então, o Buffett vende tudo, o pessoal começa a chamar ele de retrógrado, não sabe mais das coisas, e a bolsa continua subindo, e as pessoas dizem que agora é diferente, porque vai ter a revolução do .com, a revolução do avião, e agora é a revolução da IA, entendeu? Então, sempre tem uma narrativa de por que agora... Então é possível que termine o conflito na Ucrânia, ou tenha uma vitória do Trump, alguma coisa gere um enorme otimismo. Isso ajuda muito, tem que ter um grande otimismo. E esse otimismo, via de regra, ele acontece por um motivo intrínseco, que é o quê? Quando o juro nos Estados Unidos cai, o prêmio de risco da renda fixa de todas as carteiras do mundo começa a cair. Então o cara que estava confortável, recebendo um prêmio lá do CDI 12%, de um Treasury americano pagando 7%, de um bond da Apple pagando 7%, isso aí cai muito rápido. O prêmio da renda fixa ele cai muito rápido. E ao mesmo tempo, os analistas de bolsa, na hora que vão fazer o valuation, para determinar qual é o preço justo das ações, também começam a descobrir que essas empresas deveriam valer muito mais. Por quê? Como é que a gente descobre o preço justo do negócio? A gente pega tudo aquilo que essa empresa pode gerar de receita no futuro, que a gente chama de fluxo de caixa, e a gente traz isso a valor presente e a gente desconta por uma taxa de juros. Então, a Vale, a Nvidia, o Bank of America, o analista descobre, define quanto que esse banco, quanto que essa empresa deveria valer fazendo isso. Ele pega todo o fluxo de caixa, traz a valor presente e desconta por uma taxa de juros. Quando a taxa de juros que está embaixo na conta diminui, então o preço justo de todos os ativos reais valoriza. Ok. Então, ao mesmo tempo que os preços de bolsa sobem, por causa do preço justo que sobe, por causa da queda da taxa de juros nos Estados Unidos, também o cara do family office, o cara do private banking, o gestor de um fundo de pensão que precisa bater um determinado indicador, esse cara começa a ter sufoco. Porque na hora que ele vai fazer a reunião com o cara que ele faz a consultoria de investimento, e ele mostra para o cara que o cara não vai ter mais 10 milhões de dólares daqui a 20 anos, porque a taxa de juros agora não paga 8, paga 4, e aí a projeção diminui muito, ele é obrigado a aumentar o risco. Então vai ter um monte de private bank por aí, o teu assessor do escritório, menos a turma da Apex aí que é fera, mas a maioria dos escritórios vai trocar o pé. Vai trocar o pé. Vai dizer, tá na hora de comprar bolsa agora, porque olha como os preços estão baratos, olha como não tem mais prêmio nos juros, e o escritório que não oferecer bolsa para o seu cliente vai ficar mal.
porque o outro escritório concorrente vai oferecendo. indicar antes. Então, meio que vai ter uma corrida para a bolsa, meio que todo mundo obrigado a comprar a bolsa, meio com um sorriso amarelo. Aquilo que a gente chama de FOMO, que é o Fear of Missing Out. Então, a combinação de uma corrida para a bolsa final, da taxa de juros começando a cair, o desemprego aumentando, recessão nos Estados Unidos provavelmente vai acontecer. Então, em algum momento, você tem uma empresa quebrando, um banco quebrando, alguém mandando gente embora, algum indicador de emprego lá nos Estados Unidos ferrando, quebra um monte de expectativa de resultado e a bolsa tem um crash. Então, isso acontece, já aconteceu várias vezes. E aí, o terceiro motivo pelo qual isso acontece é a camada dos sentimentos. E o quarto motivo, aí já é bem técnico, que é a questão da volatilidade e a questão da entropia, que é uma tal de uma energia acumulada. Vou te explicar também, vou tentar fazer uma analogia e uma didática. Cara, quando o mercado tá muito doido, nervoso e tal, variando muito, nada pode gerar uma surpresa, pode gerar uma grande quebra de expectativa, porque todo mundo já está protegido, já foi estopado, a energia ela meio que dissipou, não tem muito para onde ir. Quando na tal da distribuição lá no histograma, o mercado fica variando muito pouco, devagarinho, ele sobe todo dia um pouquinho, todo dia ele sobe um pouquinho. Todo mundo que não entende de bolsa fica confiante. Fala, pô, agora sim, agora a volatilidade diminuiu, agora tá seguro. E na verdade não, o mercado tá pegando força. Ele tá pegando energia. Ele tá... Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma imagem aqui no livro do Taleb. Podemos até mudar de assunto, depois eu volto com essa imagem se eu conseguir achar ela aqui. Tá no comecinho aqui. Mas é uma imagem que vocês não vão esquecer nunca mais. Vai parecer bruxaria, mas vai fazer sentido. E pouca gente é capaz de conversar sobre esse tema. Por isso é que é muito legal. Tá aqui, ó. Cadê? Isso aqui é o que acontece. Essa distribuição aqui, você consegue enxergar uma bola? O círculo. A energia tá grande. A energia não tá acumulada. Isso aqui é quando a volatilidade tá alta. Então os alvos para onde a bolsa pode ir são muito próximos. Isso aqui é quando a energia acumula. Olha o alvo para onde a distribuição pode ir. Entendi agora. Isso aqui é a bola do meio, tá variando pouco. Mas quando tá variando pouco, as caudas, os alvos aumentam. Deu para entender mais ou menos a abstração? Deu. É difícil de entender, porque todo mundo olha a bolsa subindo devagar, o juro caindo, o PIB sob controle, e fala, pô, passou o pior, acabou a crise, vamos comprar. E a bolsa continua subindo mais um pouco devagar, e uma hora para outra ela quebra. Dá para dizer que a crise é cíclica? Completamente. Mas sem um prazo determinado, não é cada 10 anos. Porque você falou, nos últimos 100 anos aí teve 10. Mas não necessariamente a cada 10. O ciclo econômico, ele é multifractal, ele tem um padrão, tá? Ele é um padrão que ele mais ou menos se repete. Só que a economia ela é dinâmica, então coisas que afetavam a economia 100 anos atrás, hoje não afetam mais. E coisas que hoje são muito dinâmicas nem existiam lá atrás. O mundo está ficando mais dinâmico, mais integrado, mais complexo, mais turbulento. Então, menos preparado, na verdade, o mundo está mais frágil, né? Então, hoje, esses grandes eventos, eles acontecem mais. E aí, o que acaba acontecendo é que o Banco Central e os governos e os gestores de política econômica, eles fazem intervenções para tentar equilibrar a economia e, na verdade, eles exageram o ciclo. Então, o que faz sempre, exato. Então, o que faz o mercado ter um crash, o que faz a inflação subir, depois cair, depois ter recessão, não é a economia, é a interferência dos governos. Perfeito. Por que eu tenho um sentimento, e diz assim, isso pode ser completamente um sentimento, tá, Roxo? Até porque, de novo, não é a minha praia entender, ainda mais nesse nível que a gente está aprendendo aqui agora em finanças. Eu tenho a impressão de que quando tem as crises, o Brasil passa melhor do que outros lugares. Sim. Procede isso? Você acha que procede? Se sim, por quê? Se não, por quê? Então, na verdade, a gente é menos alavancado do que o mundo porque a gente é mais incompetente.
Como a gente é mais ineficiente, então a gente é menos tracionado. Tudo é menos perfeitinho. Porque o problema de uma coisa muito perfeitinha, muito ajustada, é que quando quebra, quebra demais. A gente é meio frouxo aqui. Então, quando vai bem, também não vai tão bem, mas quando vai mal, também não vai tão mal. Mas isso é uma impressão, porque nas últimas crises, a nossa bolsa é mais turbulenta. A nossa bolsa caiu mais aqui do que a bolsa americana, tanto em 2008 quanto em 2020. Mas eu digo brasileiro, eu sinto que... Mas a economia não. A bolsa então, sim, mas a nesse economia ponto é o quê? Porque a gente tem commodity, porque a gente tem turismo, porque a gente tem recurso natural, tá a ver com isso também, que a gente não tá tão dependente de um mercado financeiro? A gente é um pouco menos cíclico, os bancos são menos alavancados, a gente aqui já tem uma cultura de crise. O cara aqui já tem que bater um CDI de 12, então a gente já é atleta. Foi igual aqui. Na pandemia, né? Quando subiram o juros, você assim, porra, tá de boa pra gente. Os caras se fuderam. O brasileiro tá muito acostumado com esse tipo de coisa. E não só isso. O Brasil vive uma situação econômica meio invejável. Porque a gente é produtor de commodity, de comida que vai faltar no futuro, a gente está longe do conflito, a gente é amigo de todo mundo gosta de brasileiro, a nossa dívida não é tão alta, nós temos energia elétrica das usinas hidrelétricas. Então, o único problema do Brasil é exatamente o governo, né? Se a gente não tivesse tido a mudança, né? Já que nós estamos num canal aqui seguro, se a gente tivesse tido a mudança lá em 23, a gente estaria hoje surfando. Mas eu acho que o brasileiro precisava aprender também, ter essa última experiência. Tomara que seja essa última. A queda para levantar, né? Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão que o brasileiro precisava dessa última lição. O fato é que o mundo está muito fragilizado. Além da questão econômica, a gente tem um problema social, civilizatório muito grande. Nós estamos muito fragilizados em termos civilizatórios. As pessoas acham que civilização e civilidade é sinal de tecnologia, de dente branco, de tomar um banho por dia, de ter um armário cheio de roupa, mas não tem nada a ver com isso. Civilidade é a capacidade de postergar recompensas. É a capacidade que a sociedade tem de se sacrificar, de abrir mão de um bem menor no curto prazo por um bem maior no longo prazo. Aquilo que a gente chama de preferência temporal. A sociedade evoluída ela tem uma preferência temporal baixa. Por isso que o ápice da civilização foi a cristandade, lá em 1100, 1200, Império Romano. A gente está vivendo, na verdade, uma sociedade barbarizada. O ser humano não consegue ficar um minuto de olho fechado. Um americano médio nasce devendo $200 mil. Essa é a situação. A gente está destruindo as famílias. E nós vamos ter uma queda populacional de 30% a 40% nos próximos 50 anos. Nós seremos uma sociedade de velhos. E o Brasil vai ficar velho antes de ficar rico, que é mais trágico ainda. É verdade. Então, o nosso risco, o problema de a gente ter um crash no mercado é que isso pode ir para a economia e pode muito bem ir para a sociedade. E aí a gente pode ter um problema muito grave. O Ocidente está fragilizado, está enfraquecido, os homens estão afeminados, as mulheres estão perdidas, estão criando filhos sozinhas, estão sendo incentivadas a destruir a família pelo Estado, pelo governo. E o resto do mundo está radicalizado. E, né, por mais que pessoas seculares como você, que não tem muita religião, preferem, né, viver uma sociedade cristã do que uma sociedade muçulmana. Sem dúvida, são coisas... vamos lá, eu até reconheço muito, tá? Eu acho que foi o Taleb que fala isso. O cristianismo salvou o mundo. Isso. Richard Dawkins agora, né? Quer dizer, o pai do ateísmo moderno, o cara que escreveu o livro, Deus, como é que é? Deus, esqueci até o nome do livro do cara, mas ele tá dizendo, eu me considero um cristão secular, um Richard Dawkins, entendeu? Falou que foi buscar, um amigo meu ateu me chamou aqui e falou, Roxô, eu vi que tá todo mundo voltando pro catolicismo e tal, eu tô preocupado, eu fui na Europa, os caras estão ajoelhando no meio da rua, entendeu? Como é que eu faço para buscar a minha certidão de nascimento? Ele foi na igreja lá buscar a certidão dele. O Jordan Peterson, né, que era um cara também que falava muito de Nietzsche, né, falava muito de Kant. Agora está indo São Tomás de Aquino. Então, nós corremos um risco civilizatório e é muito importante que a gente
consiga aumentar a antifragilidade da nossa sociedade para que a gente não tenha um colapso civilizatório. Não, muito boa. Agora vamos lá, assim. Se é que tem fórmula, né? Uhum. Como que se protege essa porra? Porque eu já tô saindo daqui, peraí, meu irmão. Já tenho, não foram as camadas, mas assim, foram as fragilidades que a gente tava falando. Sim. Teve fragilidade 1, 2, 3, daqui a pouco tem o pivot, né, que você falou que vai ter aí daqui a pouco e tal. Como que o Roxo acha, isso aqui não é orientação de investimento, tá? Vamos deixar isso claro, fazer esse disclaimer, mas como que o Roxo acha que o cidadão comum, tá? O que não tem essa capacidade técnica, como eu, de novo, pode se proteger? Então, a gente precisa aprender a fazer o barbell, maximizar a tal da entropia em tudo na nossa vida. Então, educação do filho. Cara, é clássicos e jiu-jitsu. Entendeu? Nada no meio. É clássicos, é altamente erudito e, cara, um selvagem, entendeu? Então, tudo a gente tem que pegar o melhor de cada coisa. A gente tem que fugir do risco médio. Então, por exemplo, a dívida é altamente fragilizante. Então, quem tem uma dívida tá fragilizado. Quem trabalha numa grande empresa ou trabalha para o Estado vai quebrar, todo mundo sabe disso. Claro. O tempo o Estado vai estar quebrado, tá fragilizado, entendeu? Então, existem vários sinais aí, várias maneiras, né, de você diminuir a sua fragilidade. Então, por exemplo, você está sujeito a ideologias revolucionárias, fragiliza, entendeu? Você está longe do campo, você tem uma cadeia de produção muito complexa, muito intrincada, você não tem um portfólio diversificado, entendeu? Você comer muita soja, existem uma série de coisas que estão fragilizando a sociedade. Você não formar uma família, entendeu? Mas em termos de mercado? Não, a solução para o mercado é mais fácil. A solução para o mercado é um portfólio 360, é um portfólio antifrágil, é um portfólio que a gente chama de barbell. 80% do dinheiro ultraconservador, pós-fixado, CDI, a gente chama de numerar. O menor risco para uma emissão de moeda é o emissor da própria moeda. Então, o menor risco em reais que existe é o Tesouro Selic. Poxa, eu vou emprestar o dinheiro para o governo, então eu vou estar patrocinando, bababá. Tô falando de finanças, não tô falando de moral. Isso, ok, perfeito. Tô falando de finanças. A outra parte, os outros 20%, 30%, você tem que ter coisas altamente 30 arriscadas. dos 20. De 20 a 30. De 20 a 30. Ok. Altamente arriscado. Bolsa, renda variável, empresas que podem subir, valorizar muito. Empresas de valor, empresas bem administradas, da Bolsa de Valores. E de 70 a 80, CDI, Tesouro Selic, um CDBzinho ali do YouTube, do Bradesco. E você vai rebalancear essa carteira. Então, quando a bolsa cair demais, os 20%, 30% da bolsa vão diminuir, vão cair para 15%, 10%. Aí eu compro mais bolsa lá embaixo, baratinho. Quando a bolsa sobe muito, vai 30%, 40% do meu patrimônio é bolsa, porque subiu demais, aí eu descasco um pouquinho, diminuo um pouco a bolsa e volto para a renda fixa. Capítulo 9 do livro Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que é o professor do Warren Buffett. É o rebalanceamento do portfólio. Ele não fala do barbell, né? De você ter o dinheiro nos extremos. Isso é do Taleb. Então, para o Taleb, a solução para os investimentos é a maximização da entropia através da aplicação do teorema dos dois fundos separados. É isso que eu falei para você, é o barbell. É a barra de peso, é o halter. Muito risco, pouco dinheiro de um lado, muito dinheiro, pouco risco do outro. Equilíbrio e balanceio. Roxo, eu queria ter mais bolsa. Eu queria ter 30%, 40%, 50% de bolsa. Queria ter uns bitcoins. Posso aumentar o meu risco ou eu tenho que ficar lá no 20%? Cara, você pode, mas aí você tem que comprar o tal do pozinho, o seguro de carteira. Aí é mais sofisticado, é mais complexo. Sim. Aí, a cada 30 dias, você tem que ir lá na bolsa, achar o seguro. Eu tenho vídeos, tenho aulas, tenho cartas, tenho relatórios. Já fica a dica pra galera. Que explica como é que faz o seguro, o que é o seguro. Mas quem não tem seguro não deveria ter mais do que 30% do próprio dinheiro em alguma coisa que pode cair muito.
cai 80%, 90%, que é o caso da Bolsa. Boa. Isso é uma lei matemática que se chama critério de Kelly. Você lembra um filme chamado Quebrando a Banca? Sim. Que um cara ia no cassino apostar lá no Sim. 21. Ele contava. Perfeito. Aquele ator lá, aquele personagem que é o Kevin Spacey que faz, Sim. o cara real é o Edward Thorpe. O Thorpe foi um cara que fez aquilo mesmo. Ele quebrou os cassinos e depois ele foi lá e quebrou a bolsa. Ele ficou rico com a bolsa. E ele escreveu um livro, How Bet the Market. Em 63 ele escreveu How Bet the Dealer. Ele ensinou, ele revolucionou, ele ensinou como é que você contava a carta no 21. Os cassinos tiveram que mudar. Antes dele só tinha 3 baralhos, não reembaralhava. E aí como é que era o modelo? Era assim, ele pegava um moleque brilhante lá da faculdade e o moleque ficava contando. Se saiu uma carta muito alta, ele contava mais um. Se saiu uma carta muito baixa, ele contava menos um. E aí ele ia somando. Quando a soma ficava muito, muito alta, significava que tinha muita carta baixa. Então ele podia pedir mais um. Ele podia pedir a terceira carta. Ele então, sabia que o Jacaré viria. Ele sabia as chances dele. Da contagem. Então ele aumentava a aposta. Que doideira. É muito doido. Então ele podia aumentar a aposta. Só que ele não podia apostar mais do que 30% do caixa. Porque se ele tivesse uma sequência negativa de 10, 12 perdas, o caixa dele ia 0. Caraca. É a mesma coisa que a gente faz na bolsa. Nossa senhora, hein? Caramba. Porque cada vez que a bolsa cair, eu vou recomprar um pouco mais de bolsa. Então, se eu tiver mais que 30%, eu tenho uma caixa d'água furada, cara. E o resto do dinheiro todo pode ir pelo ralo. Então 30 é o limite. É um limite matemático mesmo, não é coisa chutada. Não. Matemática não é essa porra. Agora vamos lá. Você falou 2 vezes aqui, minha última antes da gente passar para fase 2. Você falou 2 vezes aqui sobre cripto. Você não acredita, não? Curte, não? Eu gosto, eu invisto, eu opero em cripto, eu uso opções. É altamente turbulento, é altamente especulativo, a volatilidade é altíssima, então é muito bom para ganhar dinheiro com opções. Só que não é o futuro da economia, não é a salvação, não, de modo algum. Eu tenho um debate com o 38 na segunda-feira. Rapaz, dia vai 16. Ser legal aí. E o 38 é meu amigo, a gente se adora, a gente então acredita em coisas... Esse aí eu quero que você ajude aí também pro Diga aí, que os episódios com ele, no mínimo, são engraçados, velho. Porque o bicho é muito vou te dar o contato do Alan, você conversa com o Alan. Obrigado. O fato é o seguinte, o Bitcoin, não as criptos de maneira geral, tá? Eu não consigo fazer uma análise das criptos todas, porque é muito complexo. Mas o Bitcoin por ele mesmo, o Taleb fez um paper em 22, 23, tá? E esse paper chama Black Paper. Então é uma refutação ao white paper do Satoshi. E o fato é que o Bitcoin ele tem propriedades estatísticas, matemáticas. O tipo da distribuição lá que eu falei para você, ele é muito turbulento. Ele tende a cair muito rápido. Ele tende à lei de potência. Por quê? Então, assim, se a bolsa cair, se tiver um crash, a bolsa cair 50%, 60%, é de se esperar que o Bitcoin caia 90%. Pô, eu achei que era o oposto. Não, o Bitcoin vai cair junto do crash. E já caiu em 2020. O crash de 2020, o Bitcoin caiu 80%, 50% num dia. 40%, 50% num dia. E vai acontecer de novo. Por quê? Porque o Bitcoin não tem valor intrínseco. O que significa isso? O Bitcoin não tem nada dentro. Ele não paga os juros, ele não paga um dividendo, você não resgata, não tira o dinheiro que tem lá. O Bitcoin é oco, ele é vazio. Ele só é um meio de pagamento. Ele tem 5 propriedades lá. Ele é transferível, ele é custodiável, ele é seguro e tal. Mas ele não faz nada disso muito bem feito e ele não tem valor intrínseco. Então, se você pegar a cota de um fundo numa offshore, em Cayman, e você fizer uma tokenização disso e fizer um ICO, aí você tem um ativo. Aí você resgata. Aí aquilo se valoriza, aquilo paga um dividendo. Entendeu? Tem uma empresa, tem um trabalho, tem uma atividade real. Mas ele por si só... O Bitcoin é oco, não tem nada dentro, não tem nenhum dinheiro. Então, quando ele for altamente... Quando os juros estiverem muito baixos, quando o pêndulo dos juros, que é o que mexe a economia, quando o pêndulo dos juros cai, os juros caem, o dinheiro fica barato, a galera especula e compra Bitcoin. Então o Bitcoin tende a subir muito. Mas quando você tem uma crise de liquidez, quando você tem uma deflação de ativos, quando você tem o crash, o Bitcoin irá cair muito mais do que o resto dos ativos, porque ele não tem valor intrínseco, ele não tem um dividendo lá.
E aí aquele fluxo de caixa descontado, lembra? Até... Aquele fluxo de caixa descontado que eu expliquei, sim. Ele é que faz com que o Bitcoin caia muito e depois suba muito. Entendi, tá claro. Pô, bacana. Opa, vamos lá, temos que ir para nossa segunda parte aqui, que aula, rapaz, acho que essa foi uma aula de finanças que já teve aqui dentro de Diga Aí, já passou muita gente boa. A maioria das pessoas não sabe discutir sobre esse tema. Se você perguntar para um grande especialista de investimento qual é a solução para os investimentos, ele vai gaguejar. Pô, imagino. Vamos depois trazer você aí com outro aí para bater esse papo aí, trazer quem sabe depois que eu entrevistar o 38, falou, 38, vamos voltar agora com o Musa, não? Diga Aí. O Musa, isso, boa. Rapaz, ia ser bom, hein, você e Bruno, hein? Boa, vou arrumar isso aí depois. Fantástico. Quadro 2, se você fosse, mas antes agradecer a outra parte dos nossos mantenedores, Tempo Benefícios, com a parte de seguros, saúde, corretagem, etc. A gente lá no escritório é segurado pelo Bradesco através da Tempo, muito bom, gosto muito do trabalho que eles fazem. Tenho que agradecer a queridíssima Vivian Kiabai, o biscoitinho tá aqui na frente, mas dá uma olhada aqui, o roxo, nesse totem que a Vivian fez aqui pro Diga Aí. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Muito bonito. Aqui a Vivian é o seguinte, a Vivian perguntou para mim, Marcelo, sobre o que é o Diga Aí? Eu falei, é sobre negócios e liberdade. Você pode ver que nessa parte aqui, ó, tem as moedinhas, através das quais as pessoas vão crescendo e se tornam livres, e o outro aqui com um balãozinho de ideias, porque a gente gosta de falar exatamente de negócios de liberdade, então é o que faz as pessoas subirem, crescerem e se tornarem cada vez, sem dúvida, mais livres. Perfeito. Agradecer ao meu escritório, Mendonça e Machado, especialista na área de operações societárias e negociais, M&As, estruturação, planejamentos, é o que a gente gosta de fazer lá no escritório, então fica aí a dica. Arquimedes, gestão financeira, a gente está falando de finanças aqui, né, de mercado e tal, só que a gente não pode esquecer das nossas finanças pessoais e principalmente o Arquimedes foi o pai da alavanca, né, da alavancagem. Muito bom. Por isso que os caras escolheram o nome aí, eles fazem essa parte de BPO, de terceirização, vem me ajudando muito, salvando bastante horas do meu dia, que eu fico mais focado nisso aqui, os caras cuidam lá da finança do Diga Aí. E por fim, mas não menos importante mesmo, o Instituto Ponte, cara. O Instituto Ponte é um instituto que hoje acho que são 379 crianças e adolescentes que eles pegam e colocam nas melhores escolas do Espírito Santo até irem para, enfim, o ensino superior e depois até fazer um acompanhamento com eles. São mais, como eu disse, mais de 300 crianças do Instituto Ponte. Então, você aí que está ouvindo a gente e quer ajudar o Instituto Ponte, pode falar comigo aqui no Diga Aí ou pelo Instagram, @Instituto Ponte, fique à vontade. Fora do padrão o Instituto Ponte, parabéns a eles. Mas, enfim, Instituto Ponte ampliando seus horizontes e ajudando muito uma galera com a educação, que é o que a gente precisa, né, Roxo? A gente precisa muito de educação. Vamos lá. Roxo, se você fosse um investidor estrangeiro, quem é o cara que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser o Gene Simmons. Gene Simmons. É o cara que fundou, né, que criou o fundo Medallion Fund da Renaissance Technology. É o maior retorno da história, 40% ao ano durante mais de 40 anos. Cacete. São 70 bilhões de dólares, O homem que desvendou o mercado, quebrou o mercado, uma coisa assim. Vale a pena ler a história dele, é extraordinário. Eu tive aula com um dos sócios dele lá no curso do Taleb. Legal. Fenomenal. Pô, você teve aula só com a galera muito fera. Sim. Muito bom, muito bom. Robert Frey. E essa aqui, se você fosse o presidente da CVM, qual seria a primeira medida que o Roxo ia tomar? Poxa. Cara, eu gosto bastante da CVM, gosto bastante, já tive ótimos relacionamentos com a Bima e tal. Eu mandaria todo mundo ler Nassim Taleb para estudar sobre o problema da agência, o problema do agenciamento, do conflito de interesse, principalmente Skin in the Game. Eu acho que Skin in the Game seria muito bom para a turma toda. E eu assisti uma aula, né? Assisti algumas vezes uma aula lá no curso do Taleb sobre finanças católicas e finanças muçulmanas, sobre a questão da simetria de risco. Olha. Como é que, por exemplo, na Sharia, lá na lei do Islã, como é que eles criaram uma lei de simetria entre
as partes num negócio. Quer dizer, como é que você faz um negócio justo, né? Como é que você não é antiético? Então, finanças éticas Legal. é a especialidade do Taleb e acho que eles deveriam estudar para se aprimorar cada vez mais. Mas é uma autarquia, né, que tem pouca gente pro tamanho do mercado de capitais. Então os caras se matam, correm muito. A Ambima e a Bolsa faz um trabalho complementar. Eu me lembro como era 30 anos atrás. Então, eu acho que o mercado de capitais é o futuro do Brasil, é o futuro da sociedade e as instituições, os órgãos de regulamentação, de regulação vão evoluir junto e ter um trabalho importante. Na verdade, vou até ampliar aí a sua orientação do Skin in the Game. Eu acho que não apenas todo gestor público deveria ler Skin in the Game, como todo gestor privado também. Perfeito. Eu sou apaixonado. Perfeito. Vamos lá. Quadro 3, né? Lembrando, Apex, Five, Tomasi, Claides, Tempo Benefícios, Vivian Cabai, Mendonça Machado, Arquimedes, Instituto Ponte e 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Grande abraço para a galera do Líderes. Roxo, agora é mais papum. Indicação de um livro. Eu acho que pode ser Iludidos pelo Acaso mesmo. Iludidos pelo Assim, Acaso. Taleb. Iludidos pelo Acaso, que é o primeiro. É o primeiro. E é mais fácil de ler, porque se você tenta começar do Antifrágil, como você fez, ou do Cisne Negro, algum eu não li o Antifrágil. O primeiro foi Cisne Skin the Game. Foi Skin the Ah, Game, então, depois Skin the Game, como ele é um livro lá de 2018 e o Iludidos pela Casa é de 2003, ele fica muito hermético, tem muitos conceitos iniciais que estão explicados lá no começo, que Legal. você acaba não pegando e fica mais difícil de ler. Então, Iludidos pelo Acaso vale muito a leitura. Boa. Um filme. Um filme, eu acho que pode ser What a Wonderful Life, em português Felicidade Não Se Compra. É extraordinário, uma grande obra-prima. Eu acho que é de 40 e pouquinho, 30 e pouquinho. Frank Capra é brilhante, é um filme brilhante. Uma série? The Chosen. The Chosen? É esse recente agora, né? Jesus Cristo, Ah, tá. Eu aconselharia você assistir. A galera, rapaz, essa série já foi indicada umas 3 vezes aqui. Eu acho, se não me engano, né? É o cavalo de Troia do cristão. Boa. Um valor. Magnanimidade. Pô, não, pera aí. Ninguém nunca tinha citado esse negócio aqui. Certo. Até que veio o Thales e citou. Foi, pera aí, velho. Que porra é essa? Magnanimidade. Falou. Aqui, o Thales é meu Falou. chapa. Irado. Ele deve estar vendo as homilias do mesmo padre que eu, que é o padre Pedro, lá de Brasília, da Opus Dei. Magnanimidade. Toda hora tem um amigo meu, vou mandar um abraço aqui para ele, que toda hora o Renan Lima, toda hora ele me manda um trecho ele sabe da minha pegada e tal, e aí toda hora ele manda um trecho desse padre. Do padre Pedro? Então. Ele é o Willer. É o que tá no Instagram, né? Que tem os cortes e tal. Ele tá no Instagram, tá? Eu vejo ele mais no YouTube. Mas, de qualquer maneira... Mas deve ser a mesma pessoa. Talvez seja São José Maria, talvez. Mas, de qualquer maneira, a magnanimidade, ele não é a soberba, porque a soberba é um vício, é o pior dos vícios. Tá? É o pior dos pecados, é a soberba. É a pessoa que se coloca no lugar de Deus, critica todo mundo e tal. É uma espécie de elevação, quer dizer, de autoconfiança com humildade. Legal. Então, magnanimidade é, de fato, uma coisa que você faz gloriosa, mas é uma glória humilde, assim, é para Deus. É muito legal, magnânimo. Um herói? JC, Jesus Cristo. Mais indicado. João, talvez o João. João? João que escreveu, né? Que escreveu o João Evangelista. Um esporte? Cara, um esporte. Paintball. Desenho de infância? Pica-pau. Estilo musical? Cara, estilo musical. Eu acho que canto gregoriano. Porque eu fui muitos anos do rock, né? Esse aí eu era do heavy metal, levou vários anos para eu me livrar do Metallica, do Iron Maiden. Mas se livrar no bom sentido, né? Não, no péssimo sentido. Aquilo que isso, é tão bom de ouvir. Rush. Daqui a alguns anos você vai me falar. As camisetas eu não pude nem dar pra ninguém, eu tive que jogar fora. Cara, o heavy metal não é um clássico. A gente acha que é clássico porque os nossos pais são os caras que não sabem nada. Um clássico é Mozart e tal.
Heavy metal eu não sou tão do heavy metal, não. Eu sou mais do rock. O classic rock, né? Isso então, aí. Então, a pedra rolando é o inverso de Pedro, que é a pedra que é o rochedo, que é a estabilidade, né? Então, a pedra rolando já é o próprio símbolo do revolucionário, né? Então, eu entendo muito de rock, investi muitos anos da minha vida estudando rock e tal. Caramba! Mas é por isso que Cantos Gregorianos foi a minha indicação. Melhor ativo? Melhor ativo, ações. Pior ativo? Pior ativo, ações ruins. Melhor bolsa? Melhor bolsa americana. Um medo? Não ir para o céu. E uma ambição? Uma ambição, ser santo. Meu querido, é isso. Excelente episódio. Excelente mesmo. Quanto mais rabiscado fica meu negócio aqui, ó, quer dizer que foi melhor. Vou te dar uma mostrada aqui como que eu fui rabiscando aqui que legal. o iPad para poder ir fazendo outras perguntas e tal. Gostaria que o Diga Aí tivesse 2 horas para a gente poder falar de... Pô, você falou do Risco Brasil, do governo socialista, gostaria de ter entrado nessa pegada. Não entrei porque eu queria hoje falar mesmo sobre essa questão do Crash. Ficou uma linda aula, muito boa. Então eu te agradeço demais, mas eu passo a você para umas considerações finais. Eu queria agradecer a todo mundo aí pela atenção. A minha mensagem é uma missão, né? Há mais de 20 anos, quase 30 anos eu venho estudando esse tema. Então prestem atenção no que eu tenho para falar, escutem direitinho. Eu acho que pode ser algo que são ferramentas que podem ajudar muitas pessoas aí na sua jornada para ter um sentido, um significado, propósito, satisfação, plenitude. É totalmente possível ter paz de espírito nessa sociedade caótica. Concordo. Desde que você aprenda. Né? É possível sim. Exemplo, eu gosto de dizer que o Líderes do Amanhã mudou muito minha vida, que me deu muito conhecimento. Quando a gente estuda lá, toda a parte filosófica, toda a parte liberal, a economia clássica, né, dos austríacos e tal. Não à toa a gente fundou aqui o Diga Aí, então concordo plenamente contigo. Roxo, muito obrigado. E sem dúvida esse é daqueles episódios que eu vou querer ouvir 2, 3 vezes para poder aprender cada vez mais, já que não é tanto minha praia. Eu tenho certeza que muita gente... inclusive me mandaram perguntas aqui, só que você acabou respondendo aí, vou até agradecer a eles, o Márcio Borba, o Gabriel Meira e o Eduardo Leari, quando souberam que eu ia te entrevistar, eles mandaram 3 perguntas que você acabou respondendo, então por isso, galera, eu não fiz as perguntas, tá? Mas você acabou respondendo, e é isso. Galera, diga aí, muitíssimo obrigado, aquele abraço, fui! Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga Aí, um podcast focado em liberdade e negócios.